Olá, olá, meu povo, meus seguidores de Carol com K e Y. Como sempre, peço desculpas pelo meu desaparecimento de quase 2 meses. Por isso não prometo nada, porque eu nunca sei quando eu vou voltar aqui. Mas eu tento, gente. Eu juro que eu tento muito. Tô sempre com uma ideia na cabeça, sempre com vídeos feitos no rolo da câmera para colocar, né, na minha edição, mas confesso que a parte mais difícil é sempre gravar o áudio. Justamente porque a parte mais difícil é achar o tempo para gravar esse áudio, né? E aqui começamos o assunto do vídeo. Sempre sobre a falta de tempo na maternidade. E principalmente para quem é dona de casa e está com filhos em casa, né? Bom, para você que não me conhece ainda, meu nome é Caroline. Eu sou casada, tenho um filho de 2 anos e moro na Itália. E conto aqui para vocês um pouco da minha rotina, da minha vida fora do Brasil, sobre vida na Itália, um pouco sobre a minha visão cristã, abordando tudo, né, em todos os aspectos da minha vida. Eu tenho a minha cosmovisão cristã, então tudo que eu vier a falar aqui será com a minha visão de mundo, né, já feita. E começando. Se vocês escutarem algum barulho, é porque eu tô fazendo um mingau aqui pra mim, à meia-noite. E os estralinhos são do fogo aqui do meu lado, do forno a lenha, que tá aqui queimando para aquecer a casa. Estamos ainda no inverno, na Europa. E tô fazendo essa comidinha gostosa aqui enquanto eu tô gravando, porque é assim, produtividade e otimização de tempo. Como vocês já viram no título desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como a escolha de ser uma boa mãe me fez abandonar, renunciar à minha carreira de boa dona de casa. É engraçado, né? Porque a gente, no geral, sempre vê as mulheres falando que para se tornarem boas mães, ou aquelas que quiseram ficar em casa com os filhos, nos primeiros anos, né, de vida dos filhos, tiveram que abandonar a carreira, preferiram, optaram por isso, né, de maneira intencional. E como isso pode, né, custar, como faz falta, né, também essa parte da carreira, da profissão para a mulher que é habituada a isso. Mas nunca vi nenhuma mãe, nenhuma mulher falando sobre como é difícil para quem já era dona de casa. No meu caso, eu sempre fui dona de casa, né, obviamente, mas eu também trabalhei um pouco fora e tal, eu tinha a minha profissão, tenho a minha profissão. Fui autônoma por muito tempo. Mas assim, eu sempre me considerei dona de casa. Porque para mim era o meu trabalho principal, né, dentro da minha família aqui, com o meu marido, quando era só eu e meu marido. E eu considerava isso a parte principal, assim, do meu papel na minha família. Ser dona de casa, e eu sempre me considerei uma boa dona de casa. E para se tornar uma boa mãe, eu tive que renunciar a boa parte dessa minha carreira, entre aspas, de dona de casa, de ser uma boa dona de casa. E eu nunca vi ninguém falar sobre isso, então eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Bom, desde que eu casei, como eu disse, eu sempre gostei muito, né, de cuidar da minha casa, de estar em casa para fazer o serviço de casa, a limpeza, enfim, todas as coisas que vocês já sabem. A cozinha, a comida. Enfim, eu sempre fui uma mulher que gosta de fazer isso, né? Eu me considero uma pessoa habilidosa para o lar. E não que eu também não goste de trabalhar fora, eu gosto também. Mas é o que eu sempre falei,
Eu gosto de cozinhar, de limpar a casa quando eu tenho tempo. Obviamente, quando a gente está trabalhando fora, essa parte de ter que cuidar da casa também se torna mais pesado, né? Tanto é que quando eu trabalhava fora, obviamente, meu marido sempre em cooperação em casa, ele também assumia boa parte das tarefas de casa. A gente dividia tudo por igual, né? De acordo com os nossos horários e carga de trabalho, enfim. E eu sempre falei isso, eu gosto muito de cuidar da minha casa quando eu tenho tempo, né? Obviamente, se não tenho tempo, se torna uma coisa mais estressante. Então, eu sempre preferi estar em casa para cuidar de tudo, né? Da limpeza, da cozinha, das roupas. E eu sempre gostei muito de fazer isso, estando em casa tranquila, sem pressão, sem pressa. Eu me considero uma mulher que gosta, né? Conheço várias que, mesmo estando em casa, detestam fazer isso e preferem estar trabalhando fora. E eu não. Eu gosto de renunciar, né? A parte da profissão, isso para mim não pesa. Obviamente me faz falta, eu tenho, né, as minhas preferências profissionais, que eu gosto muito de fazer e sinto falta e pretendo voltar a fazer um dia. Mas eu gosto de estar em casa. E gostava muito mais até antes de ser mãe. Por quê? Como eu disse, eu gosto, né, de fazer as coisas quando eu estou tranquila, quando eu tenho tempo, quando eu estou sem pressão. E assim como qualquer outro trabalho, né? E quando você se torna mãe, pelo menos eu estou falando por mim, tá, gente? Na minha rotina, na minha maternidade, no meu estilo de vida, e até mesmo pela personalidade do meu filho, que é bastante intensa. Para eu me tornar uma boa mãe para ele, eu precisei renunciar à minha carreira de ser uma boa dona de casa. Porque realmente ser mãe te toma as 24 horas, né? Pelo menos para mim tem sido assim. É muito, muito raro a gente eu conseguir fazer uma boa limpeza, fazer uma boa comida com tranquilidade. Então, isso me custa, tem me custado bastante, né? Desde que eu comecei a minha carreira como mãe. Então, essa parte é mais frustrante, né? Uma frustração que eu tenho que lidar, estou aprendendo a lidar ainda. Meu marido tem me ajudado, obviamente ele me ajuda muito quando eu preciso, ele sempre é uma pessoa que participa de tudo aqui em casa, graças a Deus por isso. Então, tem essa parte aí que sei que muitas mulheres também não têm. Mas eu sinto falta, né, de fazer uma boa faxina, como eu fazia antes, de botar a casa de cabeça para baixo para limpar, organizar. Obviamente, eu nunca fui assim uma Marie Kondo. É Marie Kondo, né? Eu já nem sei se essa mulher tá em alta ainda. Aquela mulher, aquela coreana que organizava tudo. Enfim, nunca fui, obviamente, perfeita. Uma dona de casa perfeita, mas eu sempre fui uma dona de casa muito, muito aplicada e dedicada. Me considero, né? Acho que meu marido também pode falar a mesma coisa, eu espero. Enfim. E aí, começou já ali desde a gravidez, né? Porque eu passei muito, muito mal na gravidez e não conseguia fazer praticamente nada em casa. Então, quem assumiu boa parte das tarefas foi meu marido. E desde então, tenho retomado aos poucos aí a rotina de cuidado com o lar. Obviamente, os primeiros meses de porpério e tudo mais são impossíveis porque é um verdadeiro caos, né? Não existe rotina. Então, até que a rotina se consolide, a gente consegue voltar a ter mais organização e ter mais cuidado com a limpeza, enfim. Uma rotina mais aplicável agora, né? Com ele com 2 anos.
tem sido um pouquinho mais fácil, né? Mas é o que eu falei, para ser uma boa mãe, entre aspas, né? Eu me considero uma boa mãe, graças a Deus. Não sou perfeita, mas tenho me dedicado para isso. Então, eu estando com ele aqui 24 horas por dia, né? Eu optei por não mandar para creche, por estar com ele aqui em casa nesses primeiros 2, 3 anos aí de vida dele. É um desafio. É um desafio porque ou você é uma mãe que está ali presente com a criança, ou você deixa a criança, sei lá, o dia todo, horas seguidas na televisão, e vai limpar a sua casa, vai fazer a sua comida, vai cozinhar, vai fazer pãozinho, vai fazer bolinho, vai fazer tudo que você tem vontade de fazer, e, enfim. Aí, obviamente, fica um pouquinho mais fácil, mas eu optei por não usar, né, não fazer uso de telas nesses 2 primeiros anos dele. Agora tenho começado a usar um pouquinho para ele ter um pouquinho mais de contato com o italiano, tento colocar alguns desenhos para ele assistir, mas mesmo assim ele não se interessa muito também. É muito da personalidade, das preferências dele, ele prefere sempre mais um pouquinho de música, enfim. Mas assim, se eu deixar a música ligada, ele vai ficar pelo menos uma meia horinha. Não fica muito também, né, obviamente, porque ele tá muito grudado ainda em mim. Então, se eu deixo ele um pouquinho e saio pra fazer as coisas, dali meia hora ele já vem pedir meu colinho. Ele sente minha falta. Então, eu tenho que estar ali com ele, não tem jeito. E não é sempre que ele tá interessado em participar das tarefas, né, junto comigo ali, estendendo roupa, recolhendo. Às vezes eu coloco ele na cozinha comigo, no banco, na bancada. Mas não é sempre, né, gente, que a criança tá afim de participar das mesmas coisas. Não é todo dia, não é sempre. Então, tem dia que a criança não quer que você cozinhe e pronto, acabou. E aí, o que você vai fazer? Tem que dar o colo, tem que estar ali por ele. Não dá pra deixar chorando ali 2 horas, 1 hora, pra você conseguir cozinhar. Aí, o que que faz? Faz alguma comidinha rapidinha, alguma coisinha básica, um macarrão com molho. E é isso que vai ter pro dia, sabe? Tem dia que realmente é muito mais difícil, tem dia que é muito mais fácil. Tem dia que ele tá tranquilo, brinca sozinho, eu consigo dar conta de mais coisas. Tem dia que ele fica o dia inteiro no colo e eu não consigo mal escovar os dentes, mal tirar o meu pijama. Então, depende muito do dia, depende muito de como ele dormiu à noite, porque muitas vezes ele ainda acorda de noite, dorme mal. Então é o que eu digo, é de criança para criança, é de mulher para mulher. E estou ainda aprendendo a lidar com essa frustração de não conseguir mais dar conta, né, aqui em casa, de não conseguir limpar uma casa em um dia só, de começar a tirar o pó de um cômodo e não tirar do resto, de passar pano em um quarto, dois, e é o máximo que eu consegui fazer num dia, de não arrumar a cama. Enfim, estou aprendendo a lidar ainda com essa frustração. E eu acho que é interessante estar falando sobre isso aqui, porque, como eu falei no início do vídeo, eu nunca vi nenhuma mulher, né, falando sobre esse baque que a gente tem como dona de casa, para quem já era antes, né, dona de casa e gostava desse ofício. Então, quero compartilhar esse desabafo aí com vocês, mães, mulheres, donas de casa. Queria saber como que foi para vocês, como tem sido. Para quem gosta, né, também de ser dona de casa, de estar em casa para cuidar da casa e de ter que sacrificar muitas coisas, né, do cuidado no lar para poder ser uma boa mãe e ter a consciência limpa com isso, né, porque realmente é muito difícil deitar no travesseiro à noite e lembrar que tem 1 milhão de coisas para fazer que você não está conseguindo dar conta naquela semana, naquele dia.
ou até mesmo naquele mês, né? Porque realmente tem coisas que a gente vai adiando por meses, porque você realmente não tem como, não dá conta, tá sobrecarregado, não tem uma ajuda muitas vezes, não tem uma rede de apoio, enfim. Queria saber como que tem sido aí para vocês também. Me contem, conversem aqui nos comentários também comigo, eu quero responder, eu quero ver opiniões de vocês também. Curtam esse vídeo, compartilhem meus vídeos, meus outros vídeos que vocês gostaram também do assunto, com suas amigas, com os familiares de vocês. Eu espero que vocês continuem por aqui. Se inscrevam no canal, tá bom, gente? Por favor. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu curtir. Até a próxima. Tchau, tchau.